os russos jogam xadrez. Essa guerra de Trump direta contra o Brasil. Esse planeta está condenado à desaparição. Bom, tudo da Bretanha. É uma maravilha. Eu estou no meu refúgio, no refúgio ideal no Otanistão, na Bretanha. Não vou dizer exatamente onde é, por razões de segurança. Um, vocês forem em cima do mapa, talvez vocês terminem achando. Eu queria gravar fora, mas tem muito sol, muito vento e um problema sério: não tem Wi-Fi. O Wi-Fi aqui é muito complicado. Eu estou rodeado de água. A gente está rodeado de água aos três lados de um. Isso aqui é um pequeno istmo e uma pequena ligação com a terra aqui à minha esquerda. Então, fica aqui no Office. E aqui atrás vocês têm um Marandi de 1919 compondo a paisagem. Aqui do lado é o jardim e a 50 metros é o Golfo, que é uma maravilha. É onde eu tenho navegado nos últimos dias, uma maravilha. A gente navega ou de manhã ou começando mais ou menos por causa da maré. Começando mais ou menos da 1 da tarde até as 4, é ideal. Depois das 4 tem um vento bravíssimo. E para navegar calmo é melhor antes do vento bravíssimo. E tem mais ondas, etc. Mas é uma maravilha. É uma daquelas partes do Afeganistão onde a demência de Bruxelas não chega. Fundamental, né? Bom, essa aqui, bom, o café, claro, é do Brasil, mas essa é uma caneca bretã. E, bom, já me disseram que querem canecas brasileiras, ou seja, quando eu voltar para Paris, vai ter uma caneca brasileira, prometo. Bom, depois dessa introdução marinha, hum, por exemplo, hoje à noite eu vou cozinhar um risoto com um bouillon que eu fiz com os camarões que eu comprei no mercadinho. É uma maravilha. Para relax e se preparar para a demência que vem pela frente, é muito bom. E eu espero voltar à Rússia daqui a algumas semanas, depois China, depois Sudeste da Ásia, e eu vou ficar rodando bastante até o final do ano, e talvez no final do ano a Itália. Bom, como vocês sabem, melhor do que ninguém, a guerra de Trump contra o Brasil continua. Claro, vocês têm todas as informações no Brasil dos detalhes da guerra sobre Trump. Mas o que eu hoje queria fazer é dar o big picture, o arcabouço perigosíssimo, que inclui a guerra total de Trump 2.0 contra os BRICS e, particularmente, contra o Brasil. É uma guerra para desestabilizar o Brasil da parte, especialmente de Trump e de dois ou três supremos idiotas do seu conselho, gente que ele escuta, e quando eu digo escuta, escuta no intervalo de 5 segundos, 10 segundos no máximo, que é o espectro de atenção do presidente dos Estados Unidos. É a relação, evidentemente, Estados Unidos-Rússia, um dos principais membros dos BRICS, que desde o início da administração Trump passou por uma montanha russa, literalmente subindo e descendo, e agora está num estágio extremamente perigoso, onde você vê o presidente dos Estados Unidos lançando insultos, inclusive pessoais, nas suas redes sociais contra dirigentes russos. Especificamente e muito mais sério, o ex-presidente Dmitry Medvedev, que Medvedev não treme com nenhum macho man, e muito menos o patético macho man na Casa Branca atualmente. Ahn, bom, tem dois vetores extremamente conectados, mas que ilustram o pé em que se está atualmente perigosíssimo das relações estratégicas Rússia-Estados Unidos.
O primeiro, basicamente, é a Rússia deixando de usar luvas de pelica e passando à ofensiva. A demência do império do caos está forçando a Rússia a se tornar o império dos mísseis. Por que império dos mísseis? Ninguém tem a quantidade, a qualidade e o espectro de mísseis balísticos, subsônicos, supersônicos e hipersônicos que a Rússia tem. Qualquer que seja a retórica vinda do Pentágono. Então, basicamente, isso está relacionado com a famosa declaração do dia 4 de agosto do Ministério das Relações Exteriores russo, uma declaração extremamente polida, circunspecta, mas assertiva ao máximo, de que não há agora mais moratórias ligadas ou limites impostos pelo Tratado de Mísseis de Curto e Médio Alcance, do qual os Estados Unidos caíram fora, por falar nisso, super, super importante, e que acabou a era da polidez russa. Está entrando em ação uma nova era dos mísseis russos e a Rússia liderando a capacidade de mísseis no planeta inteiro. Esse é o tom da declaração do Ministério das Relações Exteriores. Isso não veio por acaso. Eles passaram anos estudando as consequências dos Estados Unidos caírem fora do tratado INF, que é basicamente mísseis curto e médio alcance, estacionados pelo hemisfério norte, especialmente, em 2019. Já faz bastante tempo. Foi durante Trump 1.0. Alguns de vocês devem lembrar. E enquanto isso, os americanos iam colocando os seus lançadores e seus mísseis entre a Europa e a Ásia. Exemplos: lançadores Typhoon, que ficaram nas Filipinas depois que os americanos foram fazer testes nas Filipinas. Eles ficaram lá. Outros testes na Austrália, com mísseis com capacidade de alcance de 1.000 quilômetros. E planos praticamente já concretizados deles, os americanos colocarem mísseis SM-6 na Alemanha, a partir do ano que vem, 2026. Então chegou. É a famosa provocação do urso. Chega um ponto que o urso fala, chega. E quando eles falam chega, cuidado. Todo mundo que já enfrentou um urso frente a frente, e não são muitos, sabe, né? Ou seja, quem está à frente desse novo império de mísseis russos? O senhor Oreshnik, como vocês sabem. Mega hipersônico, já testado na Ucrânia e, não por acaso, anunciado pelo presidente Putin há alguns dias, agora já em produção em série. Ou seja, a partir dos próximos meses teremos um festival de Oreshniks já produzidos e nas mãos das Forças Armadas Russas. Ou seja, isso não tem nada a ver com blá 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 da OTAN, com tratados, moratórias que eles não cumprem, etc. E tal. São atos. Agora a Rússia está passando aos atos. Luva de pelica, bye bye, acabou. Fora os Oreshniks, tem os calibres, os zircons, os sarmats, mesmo os Iskander, que são mísseis de cruzeiro e não são hipersônicos, não importa. Ou seja, essas novas brigadas de mísseis vão estar sendo implementadas e engordadas, digamos, da Bielorrússia ao Mar Negro, ao Ártico. Ou seja, é a resposta russa a essas provocações americanas. Bom,
Isso não é mais uma estratégia de contenção da parte da Rússia, mas é também uma estratégia ofensiva e passando uma mensagem não só para os americanos, como para a OTAN também. Vocês vão continuar provocando? Vocês vão tentar lançar mísseis de curto e médio alcance contra nós? A gente está preparado e tem todo um arsenal que vocês nem sabem que existe e como funciona. Ou seja, a Rússia já está cercada por bases americanas da OTAN e da Europa até uh, a Ásia-Pacífico, que os americanos chamam de Indo-Pacífico, que é um conceito que não existe, que é basicamente Japão e Coreia do Sul. A Rússia está cercada dos dois lados. Mas isso não é um problema com essa, digamos, renascença dos mísseis. Eles têm capacidades em curto, médio e longo alcance e subsônicos, supersônicos e hipersônicos de contra-atacar, seja o que vier, de onde vier, em qualquer momento. Ou seja, acabou essa era polida das moratórias. O que nos leva a o que é muito mais, ainda mais barra pesada no sentido de decisões que influem todo o funcionamento do sistema de relações internacionais no hemisfério norte, que é essa decisão russa. Não, nós perdemos a paciência, basicamente, com a ameaça vindo diretamente do condutor circense na Casa Branca, em resposta a Dmitry Medvedev diretamente. É legal vocês colocarem o o texto do post de Dmitry Medvedev no X na tela para vocês todos, para todos os nossos ouvintes, leitores acompanharem. É um jogo de pôquer nuclear. Como vocês sabem muito bem, os russos jogam xadrez. Os chineses jogam Go. E os americanos, no máximo, jogam pôquer. Na verdade, eles jogam damas, que é bem primitivo. Eles tentam jogar poker como se eles estivessem numa roda de Texas Poker em Las Vegas. Eles acham que eles são muito bons de poker e eles acham que eles são os melhores blefando. Eles blefam o tempo todo. Os russos sabem disso, os chineses sabem disso, e o sul global como um todo e os BRICS agora sabem disso e vão agir de acordo. Esse essa ameaça ou blefe diretamente vindo de Trump. Eu desloquei dois porta-aviões, desculpe, dois submarinos nucleares americanos para os lugares onde eles devem estar, como se ele estivesse intimidando os russos. Ao deslocar dois submarinos nucleares americanos que estão, do ponto de vista russo, sendo monitorados o tempo todo. Os russos sabem exatamente onde eles estão. Então, isso já em si já é um blefe. É, digamos, uma postura de macho man, de novo, para o público interno, para o público doméstico americano. Ou seja, por que Trump resolveu deixar público que ele ordenou esses dois Ele nem disse que submarinos nucleares são. Pode ser da classe Ohio, pode ser da classe Virgínia. Mas isso, tecnicamente, é uma informação de segurança nacional e é só intra-Pentágono que se sabe. Então, ele não deu nenhum nada específico. Nem localização, nem qual é o perfil da missão desses submarinos nucleares. O que é? Eles vão querer lançar um ataque nuclear secreto em cima de alguma base russa no Pacífico ou no Ártico? Ridículo, né? Ah, ou seja, não é uma escalação, é um blefe, é uma tentativa de intimidação e uma postura de macho man. Nada disso do ponto de vista de intimidar os russos, tem qualquer efeito. E
Já houve uma postura similar da parte dos Estados Unidos, isso ainda durante Trump 1.0. Foi a Síria, 2018. Foi uma ameaça, já foi no segundo ano de Trump 1.0. Ou seja, na época foi uma coisa de criar uma percepção, né? E não foi uma ação irreversível. Ou seja, foi um blefe de Trump O que a Medvedev postou no X é muito importante do ponto de vista que o frame, a maneira como ele enquadrou a demência progressiva de Trump é mais uma ameaça existencial e reforçando mais uma vez as linhas vermelhas russas. E não é por acaso que Medvedev invocou algo extremamente sério, que é o dead hand, a mão morta, ou o que se chama perímetro, tecnicamente, na Rússia. Não é retórico. Medvedev lembrou que se vocês tentam qualquer estupidez nuclear contra a Rússia, os protocolos de retaliação da Rússia são automáticos. E vocês vão pagar muito caro. Vocês nem vão sobreviver para ver o preço que vocês vão pagar. Ou seja, essa troca de essas rebarbas via redes sociais entre o presidente americano e um ex-presidente russo é de uma seriedade extrema. Medvedev foi extremamente polido. Trump, como sempre, postura e, bom, falar em falta de classe é até a redundância do século, porque Donald Trump nunca teve classe em absolutamente nada. É um sub-Tony Soprano. É um gangsterzinho do outro lado da ponte em Manhattan, vindo de Queens, diretamente. Ou seja, vejam o contraste de como se chega a uma situação como essa extremamente perigosa. Do lado americano, você instaura, desculpe, uma atmosfera de risco e de ambiguidade extrema, com risco incluindo. Do lado russo, os russos enfatizam contenção explicitamente para prevenir qualquer tipo de, justamente, estupidez baseada em ambiguidade e em risco, que pode vir tanto de generais do Pentágono quanto o presidente dos Estados Unidos, quanto o presidente dos Estados Unidos ordenando os generais do Pentágono a cometer uma estupidez, inclusive nuclear. Então, conceitualmente, isso é o que está em jogo entre os dois. Aí tem os dados é, que dão uma ideia para vocês todos de com o que o planeta está lidando. São dados de 2025, dos suecos, do CIPRE na Suécia, que é muito sério em contabilizar dados, especialmente nucleares. A Rússia tem um total de mais ou menos 4.500 ogivas nucleares. Os Estados Unidos têm um total de 3.800 ogivas nucleares. Entre as ogivas que estão prontas para entrar em ação, há mais ou menos uma paridade. 1.770 os americanos, 1.710 os russos. Ou seja, na prática é uma paridade. 1.700 ogivas prontas para entrar em ação. O dado principal que todos nós devemos ter em mente é que até com 100 mísseis nucleares soltos ao mesmo tempo, esse planeta está condenado à desaparição. Nem se fala se forem 200 mísseis, 100 mísseis lançados dos dois lados, por exemplo. 200 mísseis caindo na Terra em pontos diversos, ainda que seja só no hemisfério norte. O, o, o que até hoje se entende por civilização, e certamente inclui o declínio absoluto da civilização ocidental, deixa de existir. Então é isso é o que todos nós estamos lidando, e é isso que
as cabeças de vento ou de te- terra dura aqui do lado, por exemplo, no caminho do mar, ou de areia, no complexo industrial militar americano, não conseguem entender porque, para eles, tudo isso é um jogo e eles acham, seriamente, em todos esses silos do Pentágono e em silos de inteligência e em think tanks, que se houver um ataque preventivo americano, que a doutrina americana nuclear permite um ataque preventivo. A doutrina nuclear russa permite resposta imediata. E como a Rússia tem hipersônicos e tem justamente, inclusive o sistema mão morta, o Dead Hand mão morta, que é um protocolo de resposta a um ataque nuclear imediato e instantâneo, uh, eles acham que eles podem escapar de um ataque preventivo contra a Rússia. Isso é uma conversa absolutamente além de. É como se tivesse um exército de terracotas kafkianos. Quando você tem essa conversa em Washington com gente do complexo industrial militar e dos think tanks, eles acreditam plenamente que os Estados Unidos pode lançar um ataque preventivo nuclear contra a Rússia e a resposta não vai ser suficiente para, digamos, inviabilizar, para colocar diplomaticamente, os Estados Unidos. E voltando ao nosso amigo, o doutor Oreshnik, a Rússia agora tem, e a partir dos próximos meses com a produção em série, uma armada de Oreshniks que podem carregar ogivas nucleares. Ou seja, o outro lado, ainda que lance um ataque preventivo, não vai nem ver o que aconteceu com a resposta, porque a resposta é hipersônica e literalmente imediata. Isso dá para vocês uma noção mais ampla e mais aterradora de como o presidente dos Estados Unidos governa por não tweets, porque ele não usa mais X, ele usa a sua plataforma Truth Social. Um presidente dos Estados Unidos que governa por ordens executivas e por posts em uma rede social. É o que dá. Leva a situações absolutamente aterrorizantes como essa. Ah, os atores racionais russos, a paciência é realmente infinita. Levaram, por exemplo, de 2019 a 2025, para finalmente chegar a uma conclusão que já era inevitável em 2019, que não adianta respeitar nenhum protocolo que estava em vigor no tratado regulando mísseis de curto e médio alcance, depois que os Estados Unidos caíram fora, porque o Império não respeita tratado nenhum, não respeita nenhum protocolo. Então os russos têm que agir de acordo. Eles têm que agora impor, digamos, essa é uma noção imperfeita, mas a qualificação seria você, império do caos, império das provocações, tudo bem. Vocês vão ter agora que lidar com o império dos mísseis, que somos nós. Essa é a mudança da narrativa. E, bom, a gente não está nem falando do que os russos estão testando. Eles estão testando um sistema de mísseis de cruzeiro com propulsão nuclear, o Burevestnik, que tem um raio de alcance ilimitado. Breve estará em ação. Ninguém soube quando os Oreshniks entraram em ação. Como assim, de um dia para outro? Não, os Oreshniks estavam sendo testados há anos. Design, performance, tudo. Um belo dia a Rússia anuncia o próprio míssil em ação. Com o Burevestnik vai ser exatamente a mesma coisa. Bom, a expansão dos Oreshniks, os dados principais é que vai ter mais de 3 de regimentos de Oreshniks prontos a entrar em ação em 2026, ou seja, daqui a 5, 6 meses. Bom, qual é a conclusão dessa demência toda? Se vocês estão achando que essa guerra de Trump direta contra o Brasil como membro dos BRICS, como os BRICS como um todo,
contra o presidente Lula diretamente. O presidente Lula, mais uma vez, dizendo corretamente: eu não vou ligar para Trump porque eles não querem conversar. E não querem mesmo. O máximo que escapou do círculo de Trump 2.0, se Lula quiser ligar para mim, eu atendo. Ou seja, mais uma vez, tratar todo mundo como macho man. O presidente Lula vai conversar sobre isso, sobre as ramificações e sobre a política conjunta dos BRICS para lidar com um condutor circense totalmente fora de controle. O presidente Lula vai conversar com o presidente Putin, com o presidente Xi Jinping e com o Modi. Ou seja, os BRICS estão conversando muito mais ativamente do que comparado com alguns meses atrás, comparado com antes da cúpula no Rio. Ou seja, essa união, a demência do condutor do Império do Caos agora está levando a união cada vez mais rápida entre os principais BRICS. E aí entra o Irã, evidentemente, entra a Indonésia, entra os membros e entram os partners dos BRICS também, que vem à sua frente uma ameaça comum. Eu tenho conversado com alguns dos meus amigos nos Estados Unidos, especialmente entre Washington e Nova York, e circula ativamente de gente que conhece por dentro o que está acontecendo, de que Trump está, para dizer de uma maneira brasileira, mal da cabeça. Ruim da cachola? Será que eu ainda posso dizer ruim da cachola? Eu não sei se essa expressão ainda existe. E o seu problema é de concentração extremamente grave. Ele não consegue se concentrar em nada em mais de, digamos, 10 segundos. O espectro de atenção dele se limitou, não chega nem mais a um flash, um news flash da Fox News. Isso já é longo demais. É extremamente limitado. O que explica essa profusão de posts infantiloides diários que monopolizam o ciclo das notícias no mundo inteiro, evidentemente, porque todo mundo reproduz, e aí todo mundo tem que discutir o que ele está querendo exatamente dizer, quando nem ele sabe o que estava querendo dizer, e isso escrito com a linguagem justamente de alguém de 5 anos, que acabou de sair da escola primária. O problema, mais uma vez, os atores racionais já perceberam que o mundo está, do ponto de vista do Império do Caos, está indo para esse lado, que nada é confiável, que não só qualquer tipo de promessa de deal, lá a arte do deal, do livreco que ele escreveu há anos atrás, é absolutamente inconfiável, como as suas ações, como os seus posts, como os seus atos, como as suas uh, afirmações rebarbativas nas coletivas de imprensa ou quando o pegam antes dele pegar o avião ou pegar o helicóptero, etc. E tomam a sua atitude. E isso, claro, do ponto de vista de uma união mais concentrada dos BRICS, da Organização de Cooperação de Xangai, da Eurásia como um todo, que é algo que a gente vai ver daqui a 4 semanas, basicamente, no Fórum de Vladivostok, no extremo leste da Rússia, isso está acelerando cada vez mais o processo. Em outubro vai ter o pleno do Partido Comunista Chinês em Pequim, muito importante, onde eles vão começar a elaborar o próximo plano quinquenal. Na sequência vai ter a cúpula da APEC, muito importante, a cooperação econômica Ásia-Pacífico, que é verdadeiramente Ásia-Pacífico. Indo-Pacífico, que é uma invenção americana, não existe. Há a possibilidade de que na cúpula da OPEC, Xi Jinping e Putin podem ir diretamente. Tecnicamente, Trump deveria ir também. Está em suspenso se a possibilidade de um encontro na mesma sala entre Trump, Xi e Putin poderia acontecer não no dia 3 de setembro em Pequim, que é a comemoração do final da Segunda Guerra Mundial, a comemoração oficial chinesa, a qual Putin foi convidado oficialmente,
Trump certamente não vai, mas na cúpula da OPEC mais tarde. Bom, até lá, ah, a maneira, eu diria quase um caso clínico de como está degringolando a psique do condutor circente pode levar para todos os lados. Do ponto de vista da Rússia, não há a menor ilusão, e dos outros BRICS também. Os indianos já deixaram bem claro: nós não vamos deixar de comprar óleo russo porque alguém do outro lado do mundo está nos obrigando. A visita essa semana do Witkoff a Moscou, com a possibilidade que ele esteja indo a Moscou carregando um ultimátum de Donald Trump para o presidente Putin. Ou você faz o cessar-fogo do jeito que eu, Macho Man, quero, ou eu vou soltar zilhões mais de sanções em cima de você e dos restos dos BRICS. Vai passar em branco, não vai alterar 1 milímetro da posição da mobília dentro do Kremlin. Então é isso que a gente está lidando o tempo todo. E nessa demência toda inclui-se, evidentemente, o que Donald Trump pode ainda soltar em desespero contra o Brasil. Eu acho que eu teria que pedir desculpas para vocês porque está rodeado de água e de sol e só falando de horrores absolutos, inclusive o fim do planeta via uma confrontação nuclear. Mas esse é o mundo que a gente vive. Bom, muito obrigado. Inscrevam-se no canal. Até a semana que vem. A gente continua no Otanistão há algum tempo. Por exemplo, eu tenho conversado com os bretões não políticos por aqui, pelas ilhas, navegando nos pequenos portos, etc. e tal. E a visão, digamos, do bretão médio, que para quem é bretão é muito mais importante do que a França, e nem se fala, e imensamente mais importante do que a União Europeia, eles sabem que está tudo errado. Mas volta sempre ao mesmo ponto. O que a gente pode fazer a respeito? Na verdade, é uma síntese do que todos nós, civis no planeta inteiro, contemplando essa demência desgarrada, cada vez mais fora de controle vindo, e agora com um condutor totalmente fora de controle, ele mesmo, dentro do labirinto da sua psique deformada. Bom, resistência, né? Continuamos resistindo. É a única coisa que a gente pode fazer com certeza, todos nós. Muito obrigado, até a semana que vem. Tchau, tchau.